Fala, galera, Inconfidentes no ar, o nosso 8º episódio. E aqui, ó, Isso aí. tirem as crianças da sala, porque o papo hoje é pornográfico, viu? Nossa. Vou deixar Isso, aqui, olha ó, pra você ver. convidado é dele, Que absurdo. nós vamos deixar ele apresentar. Fala, galera, como é que vocês estão aí? Então, hoje nós temos o Matheus, que é mestrando em filosofia ética e da religião, né? E um amigo meu também, que veio lá da galera do English Meeting, o pessoal que tá sempre aí em evidência, a gente sempre fala deles. E o pessoal já veio aqui, o Diego, o Elgin já participaram, somos amigos, né, em comum. E, Matheus, a gente te trouxe aqui para falar de filosofia, mas você tá em casa, você pode falar o que você quiser aí, mas a gente vai primeiro aqui apresentar o Matheus, né, Matheus? Prazer demais te ter aqui, cara. Fala um pouquinho de você, como é que você chegou na filosofia, o que te fez, enfim, estudar isso aí. Fala um pouquinho pra galera aí. Ok. Pessoal, obrigado por me receber aqui hoje. Muito interessante o podcast de vocês, muito bacana os tópicos. E vamos que vamos, né? E hoje levou o nível, viu? Tá vendo, né? Que isso, levou não, vocês estão sempre aí, o nível tá Aqui sempre não. lá em cima, né? Aqui levou, viu, senhor? Mestrando em filosofia. Que isso, gente. Vai Filosofia tá sendo valorizada, então, aí. Bom demais. Pô, Pô, a gente, quando tá na escola, a gente acha que, né, não serve pra nada, né? não, com certeza. Mas depois filosofia que é poema, você vai, poesia, né, pessoal? depois que você vai ficando mais velho e tal. Sim. E acho que principalmente qualquer pós-graduando, né, Aham. acaba se esbarrando um pouco na filosofia. E eu acho que todo mundo deveria estudar um pouquinho de filosofia. Legal. Mas como é que foi que você decidiu fazer isso aí? Assim, Mestrado não é fácil, né? Que Não, a gente não, fica querendo vamos lá na luta, né? né, fica Vamos lutando lá. ali, vai terminar. Sim, E Nunca tive parece que dificuldade com acaba. mestrado, velho. Que bom, é? hein? Nunca tive dificuldade com mestrado. Que isso, Não fiz. um Deus, é um ser divino. Não fiz. Semideus, metafísica. Mas eu já falei com ele, cara. Ele, um tempo atrás, estava falando sobre filosofia, mestrado em filosofia. Aham, Eu falei assim, sim. pô, riquíssimo, né? Imagino, não fiz, Com certeza. mas é uma parada, assim, que eu acho que Sim. ele gosta de Mas o cara que bom, hein? Tá aí o convite veio pra você da- participar com a gente aí. Eu vou esperar Programa você de dar aula lá pós-graduação. primeiro, aí que você vai me facilitar. Lá Não, pra- tranquilo, então. Pra eu chegar Fechou, mais fechou. fácil. Tem um caminho pra chegar, não tem? Tem um caminho. Então Tem eu vou cheio de esperar espinho, você mas tá formar lá. Então, assim, eu comecei, na verdade, na psicologia, né? Fiz um semestre, depois eu migrei para filosofia em 2016. E desde então, tenho estudado na graduação, formei em 2019 e fui pro programa de mestrado em 2020, no ano passado, né? Na UFMG. Na UFMG, isso. Né? Tudo na UFMG mesmo. Sim. E assim, o meu campo de interesse, como você disse, é filosofia moral, especificamente o campo da metaética. Metaética é um campo mais abstrato possível da ética e da filosofia moral. Depois a gente até pode falar mais sobre isso. E na interseção com filosofia da religião contemporânea, né? Então eu trabalho esses dois temas aí, vamos caminhando. Vamos ver se ano que vem eu consigo aí Não, concluir o mestrado. Vamos que vamos. vai conseguir. Já pegando o Não, gancho com na certeza. introdução que ele passou, eu tenho. Sempre que eu encontro o pessoal para conversar sobre esses assuntos, e a galera começa a falar assim: pra que eu vou estudar filosofia? Pra que eu vou ler? Pra que eu vou entender algo que tem origem tão antiga, que é baseado em alicerces tão antigos, milenares, sendo que hoje eu tenho aí a inteligência artificial, a física quântica, você está vendo aí agora, até para complementar, o metaverso, que é algo que surgiu. Então, como que você traz para a atualidade essa ciência Aham. tão antiga para manter as pessoas ativas, vívidas e querendo Sim. estudar filosofia? Sim. Como que vai sobreviver? Sim. É uma pergunta bastante pertinente essa, né? Eu acho que hoje qualquer pessoa que queira fazer filosofia, ela tem que se engajar com disciplinas alheias à filosofia, né? Tem que ter um debate multidisciplinar aqui. Então, por exemplo, quando a gente estuda a teoria do conhecimento hoje, a gente não faz mais no modelo, pelo menos a grande maioria dos filósofos, tradicional. Que era você sentar lá numa poltrona, como Descartes sentava lá no século XVII, e ficava pensando ali, né? Como que se dá o conhecimento, quais são os fundamentos, dúvida metódica, aquela coisa toda. Hoje em dia, o papel da filosofia em relação às ciências é coletar os dados científicos e trabalhar em cima desses dados. O que eu quero dizer? Por exemplo, na teoria do conhecimento, a gente precisa conversar com psicologia cognitiva. Quais são os processos mentais subjacentes quando a gente raciocina, por exemplo? Existem vieses cognitivos que nos levam a crenças falsas que os seres humanos, né, têm? Existem disposições para pensar de determinada maneira? Então, as ciências empíricas, elas nos fornecem esses dados. E a filosofia vai trabalhar em cima deles.
Agora, a pergunta é crucial porque faz exatamente a gente refletir no papel da filosofia nisso tudo. Porque alguém poderia pensar o seguinte, olha, se a psicologia cognitiva te dá esses dados, para que a filosofia? Para quê? Vai fazer o quê? O que ela faz, né, sobre isso? Eu acho que um ponto importante da filosofia é a gente pensar o papel do que a gente chama de normatividade. O que significa isso? As ciências empíricas, elas descrevem como o mundo é, mas elas não te dão como o mundo deve ser. Por exemplo, a psicologia cognitiva, que eu acabei de falar, ela vai te dizer como que são processado informações, né? Como que a informação é processada no cérebro e tudo mais. Mas ela não vai te dizer como você deve raciocinar, né? Quais são as regras epistêmicas? Epistêmica é uma palavra estranha, mas simplesmente que significa regras de conhecimento. Quais são as regras, as diretrizes do pensamento? Quais são as falácias lógicas? Isso não é o papel da física, por exemplo, da química, da neurologia, o que é que seja. É o papel da filosofia. Um outro exemplo interessante também para a gente situar esse ponto é quando a gente fala de ética, né? Quando a gente fala de ética, a gente está falando de como as coisas devem ser, como as pessoas devem agir, né? Como eu devo agir, quais são as regras que eu devo seguir na minha ação. Então, para isso, a gente precisa da filosofia, porque um sociólogo, por exemplo, ele vai te dar como as pessoas agem. Ou então um antropólogo vai te dar como uma cultura se porta. Mas o antropólogo não vai te dizer como ela deve se portar. Eu acho que esse ponto é fundamental, porque a normatividade, então, está totalmente voltada para a filosofia e não para as ciências sociais. Você mencionou, por exemplo, eu acho que é uma questão mais interessante, sobre inteligência artificial, né? E a gente realmente está nessa época, né, de desenvolvimento tecnológico e tudo mais. Interessante que a filosofia da mente trabalha essas questões de inteligência artificial, inclusive na elaboração de conceitos. O que significa consciência? O que significa isso, né? Esses termos linguísticos se referem ao quê? A consciência, ela é redutível ao cérebro ou não? Então, essas questões, elas estão voltadas para o campo da filosofia. Porque o neurologista, por exemplo, né, ele vai te dar como o cérebro funciona. Quando você está pensando sobre alguma coisa, olha, essas partes aqui, está rolando aqui, ali e tal. Beleza. Mas a pergunta interessante que o filósofo vai fazer mas será que a minha consciência, a minha experiência do mundo se reduz a essas sinapses neurofisiológicas no cérebro? Isso o neurologista não vai responder, mas a filosofia vai buscar informações para isso. Então tem que ter essa síntese, eu acredito, hoje. A filosofia ela tem muito a ganhar com isso e o conhecimento a ser desenvolvido também. Eu responderia sim. Eu não sei se ficou mais palatável agora. Ele falou tanta coisa palatável nunca é, né? Porque eu falei que... entendeu? Tem que dar uma... Realmente tem que dar uma mastigada, uma digerida. Porque... não são coisas triviais, né? Com porque certeza. parece que a filosofia ela é nada mais, nada menos do que a doutrinação do dever ser. Ou seja, já que eu estou definindo um escopo de regras de como agir, e aí a pergunta é, por que eu sou habilitado o suficiente para ser quem vai definir como deve se portar determinada situação, sociedade, ou determinado sistema? Sim. Parece algo muito soberbo por parte do filósofo. Entendi. Eu acredito que não seja essa determinantemente a intenção. De maneira nenhuma. Eu percebo assim, como pesquisador, é até difícil falar assim como pesquisador, porque, cara, quando a gente fala em pesquisador, você pensa na pessoa... Ou seja, no Brasil, o pesquisador ele já é doutor, ele já trabalha profissionalmente nisso depois da pós-graduação, né? Sim. Eu estou em processo de aprendizagem, né? Aprendendo a ser um pesquisador, na verdade. No doutorado, e eu estou no início, a gente já sabe um pouquinho a mais, né? Que é o processo metodológico científico, como fazer uma pesquisa científica, né? A base toda você aprende no mestrado, né? No mestrado, exatamente. E uma parte extremamente importante que eu acho é a filosofia, porque é aquela coisa, para que você aprende a ler e escrever? Você tem os seus objetivos claros ali, você começa a aprender a interpretação, a você fazer leitura de um texto, identificar e interpretar letras e, se você vai para uma área de exatas, interpretar números. Então, ali é básico, assim, mas você consegue ir aprimorando isso com a sua visão de mundo, com as suas experiências, as suas leituras.
E o que dizem pra gente que é importante a gente ter a nossa visão de mundo. Para ser certeza. pesquisador, nós precisamos ter esse viés. Independente de qualquer, mesmo que sabendo que o viés ele tem certos problemas, né, que você colocando no seu processo científico, ele vai trazer ali, eu posso falar em erros, né? Até na questão do silogismo ali, da lógica, da falácia que você falou ali, Sim, eu sim. até trouxe um livro ali pra gente Interessante. falar um pouco sobre isso, mas a visão de mundo do pesquisador ela é importante. Sim. É um viés, ele está presente e é necessário, porque é dali que ele parte para uma investigação. Então, assim, por mais que outros vieses, que é a nossa natureza humana, né, que a gente pode incorrer em erros de interpretação e tudo, a filosofia, ela te faz perceber o que está além da leitura. Com certeza. Se você faz uma leitura de um texto sobre dados, sobre a inteligência artificial, e você fala, nossa, olha só, o tanto de benefício que traz, olha que legal, isso aqui vai ser show de bola. Só que aí você se entranha numa pesquisa e você nunca se questiona o porquê que aquilo está sendo feito. E o porquê no sentido completo, né? Sim, assim, sim. O que isso vai trazer de benefício, mas de malefício. Sim, sim. E o que nós queremos, qual é o nosso objetivo real, entendeu? Então a filosofia ela vai além daquela leitura, tipo, olha, isso aqui vai trazer benefícios X, Y, Z, mas quais são os malefícios? Outras questões que não se colocam ali, que fica, ou seja, é muito direcionado a um objetivo positivo, e a gente vê isso muito em artigo científico, que todo mundo quer apresentar bons resultados. Com certeza. E aí tem aquela questão do viés de publicação, viés de não sei o que. Tem vários vieses ali que o cara quer apresentar bons resultados. Sim. E você consegue medir isso, né? Tem algumas métricas aí, você consegue medir. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nem tudo vai ser 100%, quer dizer, nem tudo vai ser bom. Às vezes uma pesquisa ela vai trazer resultados negativos, e isso deveria ser bem visto. Com né? certeza. Eu acho que... E a filosofia traz esse acho que é mais do que isso. à luz. Pra mim é mais do que isso. Traz à luz. É antes. É a definição do que é bom e o que é ruim.